Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é o professor Tiago Romão. Damos início em mais um vídeo, né? Obviamente esse vídeo aqui é referente à lista de atividade de matemática financeira, alguns exercícios sobre juros compostos, referente a desconto, referente a taxas equivalentes e a condição de montante também, tá? Se você está chegando aqui agora no meu canal, né, se inscreva nele, ativa o sininho, tá? Se você tiver alguma dúvida, tem o meu contato aí das minhas redes sociais. Um grande abraço para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí essa correção, ok? Então a gente vai ver agora a nossa primeira questão, tá? Dessa atividade 2, né, que fala sobre o seguinte, vamos ler juntos com calma. Calcule o montante produzido por R$ 2.000 aplicados em regime de juro composto a 5% ao mês durante 2 meses. Repara o seguinte, ó, ele já diz que é juro composto. Tudo bem que vocês já até sabem, mas ele já denomina isso. E o que ele quer saber? Ele quer saber o montante. Ele me dá, né, referente a um capital de R$ 2.000, ele me dá uma taxa de 5% ao mês e ele me dá um prazo de 2 meses. E aí aqueles alunos, meus alunos que já me conhecem, sabem sobre o que? Primeira coisa, vamos separar as informações, beleza? Então vamos separar aqui, vou botar na corzinha vermelha para chamar um pouquinho a atenção. Então, eu quero saber o que? Eu quero saber o montante. Eu não tenho um montante. Ele me diz, né, que o principal é o que? R$ 2.000. Então a gente vai colocar essas informações aqui. Ele me diz também que a taxa, né, que é pela legenda em I, né, representada pela letra I, ela é de 5% ao mês, tá? E ele me dá um prazo, que é N ou T, que a gente pode denominar, que é de 2 meses, tá? E aí a gente separa essas informações aqui, ó, como vocês estão vendo agora. Entendam, tá? Que a gente tem essas informações aqui separadas. Com base nelas, a gente vai utilizar uma fórmula. Essa fórmula vocês, inclusive, já viram em sala de aula. Vou colocar aqui, que é a fórmula do montante. Que fórmula é essa, professor? M, né, igual a P, multiplicado, abre parênteses, por 1 mais I, né, potência N, tá? Então, esse aí é a fórmula, tá? Então, vou até escrever aqui, ó, fórmula, tá? Do montante, ok? Beleza, pessoal? Então, isso aí é a fórmula do montante, tá? Então, vou pegar aqui, ó, e deixar separado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar na fórmula. É simplesmente isso que nós vamos fazer, tá? Aplicar na fórmula. Fechado? Bom, como é que vai funcionar isso então? Vou pegar aqui uma outra cor e a gente vai aplicar aqueles dados que os dados que nós já separamos na fórmula. Então, eu quero achar o montante. Eu não tenho M. M é igual a P. P é quanto? Olha lá, ó. 2.000. Então, você vai colocar aqui, ó, 2.000. Multiplicado, abre parênteses, 1 mais I. I é quanto? I é 5%. E aí, alguns de vocês vão lembrar, né, que a taxa... O que é 5%? O que é... Estudaram já porcentagem comigo. Porcentagem é um número sobre 100, que ele pode ser representado da seguinte forma em fração. 5 sobre 100, ou em decimal, né, que pode ser 0,05. Lembrando que a gente está aqui colocando, ó, decimal ou fração. Beleza? Show de bola. Aí agora eu vou colocar aqui, que é mais fácil colocar já logo em decimal. Fecho e elevo agora ao período. Bom, lembrando da regrinha da matemática, né? Lá na época lá do seu ginásio, né, do seu ensino médio, podemos assim dizer. Se eu tenho algo entre parênteses, primeiro eu vou realizar isso. Ah, professor, mas aqui está somando, mas primeiro eu vou realizar a operação que está dentro de parênteses. Então eu vou fazer bem devagar. Então você vai ser o quê? 2.000 multiplicado 1
essa soma, né, 0,05 elevado a 2. Aí sim, eu vou fazer essa operação aqui, né, que é o 1,05 elevado a 2. Eu já vou fazendo direto, né, se você fizer aí na tua calculadora, vai dar o quê? 1,05 elevado a 2 vai dar 1, tá? 10, 25. E aí agora eu faço essa multiplicação e eu vou achar o montante. Então nesse caso aqui, o montante vai ser de R$ 2.205, tá? Que aí é teoricamente a opção que nós encontramos aqui, ó, terceira opção. Se eu perguntasse para vocês o seguinte, é só uma suposição, né? Obviamente que não se aplicou o exercício. Pô, eu achei o valor do capital, achei o valor do montante. Qual é o valor do juro? Se o montante é R$ 2.205 e o capital é 2.000, a gente vai lembrar que teoricamente juro é o quê? Montante menos o capital. Então seria R$ 205, ok, pessoal? Então, esse aí é o exercício 1 que nós estamos corrigindo, beleza? E agora, pessoal, agora a gente tem o exercício número 2 dessa lista, tá? Então, os alunos já fizeram essa lista, tinham um prazo para realizar lá pelo Google Forms e agora é o gabarito, é a resolução do exercício para que você possa saber ali onde você errou, onde você acertou. Nós já fizemos o primeiro exercício que era montante. E aqui também tem a mesma relação de exercício. Por quê? O exercício está dizendo o seguinte, ó, uma pessoa, vamos ler juntinho, ó, uma pessoa toma R$ 3.000 emprestados a juros de 3% ao mês pelo prazo de 10 meses com uma capitalização composta, né? Qual é o montante a ser devolvido? Então vamos separar aqui. A gente tem então um empréstimo de R$ 3.000 a juros de 3% ao mês a um prazo de 10 meses. E lembrando que a gente está falando de juros compostos, ou seja, a capitalização ela é composta. Aí a mesma coisa a gente vai fazer. Vamos separar essas informações. Ele quer saber o que? O montante. O montante eu não tenho, fechado? Mas eu tenho o valor de principal. Qual é o valor de principal, galera? R$ 3.000, que é o capital que eu teoricamente estou pegando emprestado, estou tomando emprestado, fechado? E aí eu também tenho a taxa, essa taxa de representada em 3% ao mês e o prazo, né, de 10 meses. Obviamente que você já sabe, como no primeiro exercício, o período, ou seja, as ordens de grandeza do período de tempo e taxa estão iguais. Pode acontecer de você, num determinado exercício, ter a taxa lá em ano e o tempo em mês e você ter que ajustar um dos valores. Eu tenho lá 12% ao ano, por exemplo, e o tempo um ano. Eu pego aquela taxa, divido ela por 12, né? Teoricamente vai me dar 1% ao mês e eu vou colocar as duas na mesma grandeza. Não é o caso aqui, mas somente para elucidar para vocês, ok? Bom, então a gente aqui separamos os dados e a fórmula conforme naquela antiga é, né, M igual a P, que é de principal, abre parênteses, mais I, né, teoricamente, elevado a N. Agora sim, vamos lá, vamos colocar os respectivos valores na fórmula. Então, M eu não tenho, que é o montante, principal é R$ 3.000, multiplicado abrindo parênteses, mais I, aí é a mesma coisa. O I aqui ele pode ser representado em fração, que é igual a 3 sobre 100, ou 0,03 em decimal. Vou colocar aqui 0,03 elevado a quanto, galera? Elevado a 10. Vou repetir, M é igual a 3.000, estou fazendo devagar. 1,03, porque eu somei, tá? Esse 1 mais 0,03, tá? E aí, esse 1,03 elevado a 10. Agora sim eu vou fazer o cálculo. 3.000, então eu tenho lá, vezes 1,03 elevado a 10, para você ter uma noção, vai dar aí aproximadamente 1,34, 39, tá? Aí sim eu vou fazer essa multiplicação, vai me dar o valor de R$
R$ 1.032 aproximadamente. E aí qual é a opção ali no exercício, galera? É a opção, primeira opção, tá? Mesma coisa. E professor, se eu quiser saber o juro? Você já tem o capital, você já tem o montante, montante menos capital, vai dar o valor do juro. Nesse exercício aqui especificamente, vai dar R$ 1.032 de juros, ok, galera? Então, esse aí foi a solução do exercício 2. Agora, pessoal, nós vamos para o exercício 3. Então, vamos lá. Uma loja financia um bem de consumo durável no valor de R$ 3.200 sem entrada para pagamento em uma única prestação de R$ 4.049 no final de 6 meses. Qual é a taxa mensal cobrada pela loja? Repare o seguinte, ele me dá o valor desse bem, tá? Que na verdade é o valor dele à vista, tá? E teoricamente é o valor no final dele de 6 meses, se você teoricamente for ali pagar em uma única prestação. Você já incorreu os juros, obviamente, em um prazo de 6 meses. Vamos separar as informações. Então, ele me diz ali, ó, o seguinte, uma loja financia um bem no consumo durável no valor de R$ 3.200. Esse é o valor do bem à vista. Então, ele é o principal. Deixa eu colocar aqui na caneta vermelha. Então, eu tenho aqui, ó, o principal, R$ 3.200. Ele me diz o seguinte, que ele, ao final dos 6 meses, ele vai dar um valor total que você pagou por esse bem. Então, ele é o valor do montante, tá? Então, só para você entender aí, ó, ele é o valor do montante. Então, o valor do montante, R$ 4.049. Beleza? Aí, ele me diz o seguinte, ó, além disso, tá? Um prazo de 6 meses. E ele quer saber qual foi a taxa mensal. E eu não sei. Repara que ele te dá o tempo em 6 meses e ele quer saber a taxa mensal. O exercício poderia ter aquele mesmo enunciado, mas a pergunta é o seguinte, ó, qual é a taxa anual cobrada pela loja? Então, teoricamente, você iria achar essa taxa em mês e depois passar ela para ano. Um exemplo, tá bom? Mas nesse caso aqui, ele está pedindo a taxa mensal. Se atentem a essa informação, tá? Então, a gente separa os dados aqui, ó, bonitinho, né? Deixa bem separado aqui, até para você perceber. E aí, o que acontece aí agora nessa situação? A gente tem, né, o exercício em si, tá? Com esse enunciado, nós temos aqui aquela fórmula que de montante, né? Montante é igual a principal vezes 1 mais I elevado a N. Então, tem aqui I, né? Igual, eu vou ter montante dividido pelo principal, tá? Isso elevado, né? Teoricamente, a 1 sobre N menos 1, tá? Então, essa aqui, ó, é a fórmula que eu posso também utilizar para achar a taxa. E aí, o que acontece aqui, né? Vamos aplicar. Eu tenho lá I é igual. Qual é o montante? 4.049. Qual é o principal? 3.200. Né? Isso aqui, teoricamente, entre parênteses, elevado a 1 sobre N. N é quem? N é 6. Menos 1. Essa divisão aí, 4.049 dividido por 3.200, vai dar aproximadamente 1,26, né? 53. E aí, a divisão de 1 sobre 6 vai dar aí 0, vai dar uma dízima 1,6666, eu vou deixar 1,67. Menos 1. E é igual. Se eu fizer teoricamente na calculadora isso vai me dar 1,04. 1,04 menos 1 e é igual a 0,04. Se é taxa, eu tenho que multiplicar esse valor por 100. Então vai me dar o quê? 4% ao mês. E aí, ó, tá aqui, ó, segunda opção é a resposta do exercício, beleza? Agora, pessoal, nós vamos para a questão 4.
né? A questão 4, ela diz o seguinte, ó, qual é a taxa trimestral equivalente a 30% ao ano, né, em juros compostos? Então ele quer saber o seguinte, ó, taxa trimestral equivalente a 30% ao ano. O que você vai fazer nesse caso? Lembre-se o seguinte, ó, eu tenho IA, né, que é a taxa ao ano, que era equivalente a 30%, não é isso? Que é a mesma coisa que 0,3, né, ao ano. Tudo bem até aí. Existe aquela formulazinha básica, né, que é você pegar 1 mais IT, que é referente a trimestre, que você quer dizer, sempre comparando a ano tem 4, ou seja, o ano tem 4 trimestres, igualar, né, a 1 mais IA, tá? E o que você vai fazer agora? Eu vou repetir aqui, ó, 1 mais IT, 4, igual a 1 mais o que? 0,3, beleza? Aí, ó, repara o seguinte, né? Eu tenho aqui, ó, teoricamente, um valor, uma incógnita elevada a 4. Aqui eu não consigo mexer, mas eu consigo mexer do lado de cá. Então, vou repetir aqui, ó, fazendo já aquela soma ali, vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 1 mais IT elevado a 4 igual a 1, 0,3. Eu vou pegar esse número aqui e vou jogar para cá. E aí ele vai estar como agora, ó? Ele vai estar assim, ó. 1 mais IT é igual a 1,03 elevado a 1 quarto. Né? Lembrando que eu passei ele para o outro lado, ele vai acontecer dessa forma de ele se transformar em fração na potência, tá? Aí, o que acontece aí agora? Eu vou aplicar simplesmente o seguinte, já posso pegar aqui, ó, IT, vou fazer esse valor, vou achar esse valor de 1,03. Quanto que é 1 quarto? Né? 1,03 é a mesma coisa que 0,25. Lembra? E eu posso colocar já esse 1 para o lado de cá, menos 1. Então, IT é igual, aí fazendo essa divisão, vai dar 1,06778 menos 1. IT vai ser igual a 0,06, né? 778, eu fiz a diminuição ali. E aí esse número aqui eu vou multiplicar por 100, que não é a taxa. Então a taxa aqui em trimestre vai ser, teoricamente, 6,78% ao trimestre. Aí a gente acha aí a opção, que a opção é a última aqui da letra 4. Beleza, pessoal? É isso aí. Bom, agora a gente tem a questão 5, também está relacionada dentro do mesmo contexto. Entretanto, ela quer saber a taxa anual equivalente a 2% ao mês. O que acontece aqui? Eu tenho IM, que significa mês, que nesse caso ele está me dando 2% ao mês, que é a mesma coisa que 0,02% ao mês, beleza? Vou aplicar dentro do contexto dessa forma. Então, 1, né, mais IA, por que é IA? Por que acontece isso aqui, ó? Porque é o que ele está pedindo na taxa anual. Como eu coloquei lá no exercício número 4, que era o quê? 1 mais IT, né? Entre parênteses elevado a 4. Porque de acordo com o que ele quer saber, eu vou igualar com o que você está tendo em taxa naquele momento. E aí, eu vou fazer o que agora? 1 mais IM elevado a 12. Então, nesse caso, a gente repetindo aqui, ó, eu tenho 1 mais IA, eu não sei, tá? Que é 1 mais o quê? Qual é o valor de M da taxa em mês? 0,02. Isso aqui elevado a 12. Se eu for fazer aqui já direto, eu vou pegar esse IA, tá? Cadê que foi? Esse IA vai ser 1,02 elevado a 12 e passei esse 1 para cá, negativo. IA vai ser o quê? 1,02. Vai dar aí 1,26824, tá? Teoricamente já fazendo aí esse 1,02 dividido a 12, beleza? E ele é teoricamente menos 1. Isso aqui vai me dar IA
0,26824. Vou multiplicar isso aqui por 100. E A é igual a 26,82% ao ano, que não é o que eu quero saber, a taxa equivalente. E aí tá aqui, ó. Cadê a resposta? Terceira opção, tá? Então tá aí a resolução do exercício 5, fechado? Bom, pessoal, agora a gente tem aqui um exercício também, juros compostos, que está relacionado a gente achar o valor atual de um título, né? Relacionado à questão de desconto, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai ler aqui é a questão. Está dizendo o seguinte, ó, determine o valor atual de um título de R$800, saldado 4 meses antes de seu vencimento, a taxa de desconto composto de 2% ao mês. Então vamos separar aqui as informações primeiro, tá? Vou colocar, inclusive, aqui a gente vai falar sobre a fórmula. Se a gente está querendo saber a fórmula do valor atual, do título, a fórmula é A igual a N, esse valor multiplicado a 1, mais I, fecha N, menos 3, tá? Então tá aqui a fórmula. Quais são os valores que ele está me dando? Ele está me dando o valor de N. Qual é o valor de N, galera? R$800, está aqui, ó. Ele também está me dando o valor de I, que é 2% ao mês. E ele está me dando o valor de N, que é 4 meses. Lembrando que as duas estão, tanto N como a taxa, né, como o tempo e a taxa, estão no mesmo período, na mesma grandeza. No caso ali, que é mês, tá bom? Com base nisso, eu quero saber o que? O valor de A, que eu não sei. Beleza, então separei essas informações aqui. Com base nisso, agora eu consigo aplicar na fórmula, tá? Então, A, que é o valor que eu quero encontrar, N é quanto? 800 vezes 1 mais I. Aí a gente tem que lembrar que isso aqui é igual a 2 dividido por 100 ou, teoricamente, 0,02 em decimal. 0,02, né, elevado a menos o quê? Menos 4, que é o valor de N, tá? Então, só para você entender isso. Aí eu vou colocar aqui devagarzinho, 800, 1,02, isso aqui está multiplicando, elevado a menos 4. Vocês vão lembrar quando eu tenho um número numa potência negativa, o que eu posso fazer? Vou tirar esse número negativo, que é isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Como é que se transformou? Isso aqui vai ser o seguinte, esse número vai se tornar 1 elevado a 1,02 elevado a 4. Por quê? Eu fui agora, transformei ele teoricamente em fração e tirei esse negativo do sinal da potência. Agora sim eu vou aplicar aqui. A 800 multiplicado. Aí é o seguinte, eu vou fazer a potência de 1 elevado a qualquer potência, vai dar 1 mesmo. Então vai ser aqui 1. Beleza. 1,02, né, elevado a 4 vai dar aí 1,08243. Aí o seguinte, você vai fazer essa divisão aqui, tá? Então, fez a divisão, 800 vezes, daí 0,922385, né? Aproximadamente. Esse valor multiplicado vai me dar o quê? De R$739. Tá? Então, o valor do título era R$739, ok? E aí, só para você entender que quando a gente está utilizando essa fórmula aqui, não esqueçam dessa situação. Eu tenho um número de potência negativa, eu vou aplicar essa situação aqui, ok? Fechado, pessoal? É isso, tá bom? Agora, a gente tem aí o último exercício da lista, tá? Que ele diz o seguinte, né? Número 7. Qual é o desconto composto que um título de R$5.000 sofre ao ser descontado 3 meses antes do seu vencimento, a taxa de 2,5% ao mês? Ou seja, eu tenho um título de 5.000, se por acaso eu resgatar antes do tempo, qual é o valor que eu vou resgatar? Tá bom? Então, só para você entender isso aí. Primeira coisa, vamos separar as informações. O que ele está me dando de informações? Ele me dá o valor de N, né? R$5.000, tá? Ele me dá o valor da taxa, 2,5% ao mês. Ele me dá o valor de N,
de N, que é o tempo. Ele me dá lá 3 meses. E ele quer saber o quê? O desconto. Mas eu não tenho também o valor de A. Eu vou falar aqui para vocês agora. Tem essa fórmula e é o que eu passei em sala de aula também. Então, eu tenho a fórmula de A, né, teoricamente, igual a N, 1 mais I elevado a menos N. E qual é a fórmula do desconto? Desconto é igual a N menos A. Tá? Então, a gente tem essas duas fórmulas aí, essa e essa. Se eu já tivesse o valor de A, era só eu aplicar diretamente na fórmula para achar o desconto, mas eu não tenho. Então, vamos fazer essa fórmula aqui para encontrar o valor de A e depois a gente aplica nessa fórmula aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui na fórmula. Ó. Então, eu tenho A é igual a N. N é quanto? 5.000 multiplicado 1 mais I. Esse valor aqui, 2,05, é a mesma coisa que teoricamente 2,5 100 ou 0,025. 0,025 elevado isso aqui a menos 3, ok? Então, A é 5.000, 1,025, né, a menos 3, estou fazendo devagar. A é igual a 5.000, que vai dar esse aqui, que 1 elevado a 1, 0,25 a 3. Fazendo esse cálculo aí já, vai me dar quanto? 5.000, né? Eu vou pegar isso aqui, por esse, 5.000, 0,9286. Então, o valor de A vai ser de R$ 4.643. Tá? Esse é o valor de A. Só que eu não quero saber A, eu quero saber o desconto. Então, agora eu vou aplicar aqui, ó. D é igual a N, né, menos A. Desconto é N. Qual é o valor de N? 5.000. Menos A, 4.643. Fez esse cálculo aí, vai dar 357. Ou seja, se ele antecipar, né, em 3 meses o resgate desse título, vai haver um desconto de R$ 357, tá? Bom, galera, é isso, tá? Essa é a correção dos exercícios da lista, referente a juros compostos, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você quiser estar atento a todas as informações, ativa o sininho, tá bom? Você pode ver aí nas minhas playlists vários conteúdos de várias disciplinas, tá? Inclusive eu tenho alguns conteúdos direcionados aí às provas militares no técnico. Um grande abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau.